Vai no quinto assim. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Santo Espírito, bem-vindo aqui. Você solta a sua voz. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Solta a sua voz e reza de novo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. O que eu estou fazendo aqui tem tudo a ver com o que nós vamos falar da palavra de Deus. Sabe o que nesse primeiro momento a gente está fazendo? A gente está dando de louco. A gente está dando de louco. Porque são diversas as situações que nos abordam durante o dia para nos tirar da presença de Deus. Que se você não der de louco nessa vida, você perde a essência. Está dando para você me entender, meu irmão? A palavra de Deus vai dizer que Jesus estava anunciando ali o reino e ele estava passando por Cafarnaum, aonde ele estava selecionando os discípulos. E houve um momento que veio um jovem diante de Jesus perguntar: mestre, o que faço para herdar o reino? O Senhor diz a ele assim: viva os meus mandamentos, viva os mandamentos. E ele vai dizer ainda, fala: Senhor, mas isso eu já faço desde a minha infância. E Jesus olha para ele e diz o quê? Pega tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue. Jesus estava passando, discipulando, chamando para aqueles que seriam seguidores. O que faltou naquele jovem, porque vai dizer a palavra de Deus que ele se entristeceu e foi embora. O que faltou nele? Isso que nós estamos fazendo, um grau de loucura. Faltou nele um grau de loucura, porque o que é loucura para esse mundo é a sabedoria de Deus. São Francisco de Assis vivia que nem um louco nesse mundo. Oh, mas o mundo tem saudades de Francisco ainda. Um homem que não mudou nada na igreja, ao contrário, viveu fielmente a sua obediência, para que pudesse chegar aos pés do Santo Padre Papa, e o Papa o reverenciá-lo. Oh, uma certa mulher de 1,50 m, violenta na fé, que perguntaram a ela, Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa, o que você tem para falar para essas mulheres que são a favor do aborto, que tiram as crianças? Ela disse somente: não tirem, tragam todas para mim que eu cuido.
É só ladeira abaixo, sim ou não? Então tem hora que a gente precisa dar de louco. Quando toda tempestade acontecer, quando tudo estiver virando, chama o Espírito Santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este. Ele é o seu fiel amigo. Ele é o seu advogado. O mais lindo de tudo, Ele se aprimora nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. És o desejo do meu coração, ser luzido. Está tudo acontecendo, você está pedindo a graça, a glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor, como incomparável a esperança viva. Fiquei imaginando Paulo e Silas na prisão. Vai dizer que eles cantavam hinos de louvores ao Senhor. Algo que ele começou, ele colocava em oração, ele preso, encarcerado, e ele cantando hino de louvores ao Senhor, dando de louco, porque ele estava preso, tinha sido espancado, chicoteado, e ele dando de louco lá dentro e cantando hinos de louvores. Vai dizer que os hinos de louvores que ele cantava naquele lugar, algo sobrenatural aconteceu. Ele se pôs espiritualmente, mas sobrenaturalmente aconteceu, porque aconteceu um terremoto, os cárceres se abriram, as cadeias caíram. Foi através de um simples momento, aquilo que o mundo chama de loucura, mas é um grau de santidade a vivenciar através da partir do pão da palavra. É a partir do pão da palavra e fazer essa experiência em nossas vidas que os cárceres caem, as prisões se abrem. É uma experiência viva e real com a palavra de Deus. Oh, aleluia, Jesus, bendito seja. És o desejo do meu coração, Senhor. Sermos inundados com a glória, Senhor. O irmão, já estou olhando aqui o horário da pregação, irmão. O tema que para mim foi proposto, isso vai ficar aí. Vocês não vão sair daqui, nós vamos continuar já. O Senhor me salvará de todo mal. É interessante que são palavras de São Paulo, no cárcere, aonde ele estava, anunciado a Timóteo. Ele, encarcerado em Roma, já sabia que estava chegando os momentos finais. E isso é um relato do salmista no Salmo 121, versículo 4, que também vai dizer: o Senhor me salvará de todo mal. Precisamos quebrar os paradigmas que colocamos em nossas vidas. Quando dizemos não vai dar certo, isso aqui não tem jeito, nossa, estou numa situação que é só por Deus. Precisamos quebrar esses tipos de paradigmas, essas construções que nós fazemos internamente em nós, que bloqueiam o nosso caminho de fé, de amadurecer e crescer, e tentar entender que o Senhor nos livrará de todo
salvar de todo mal, sim, mas não quer dizer que nossas vidas não teremos dificuldades, enfrentamentos e vou dizer, decepções também. São Paulo só estava evangelizando, ele estava preso em Roma. É lindo dizer para você que quando ele dá uma ordem, pega comigo no capítulo 4, versículo 1 de Timóteo, tá bom? A página 1523 da Bíblia Ave Maria. Depois eu me apresento, não esquenta com isso não, tá bom? Importante para mim é a mensagem, o mensageiro não interessa, a mensagem precisa ser colocada e apresentada, em nome de Jesus. Bíblia Ave Maria, página 1523, capítulo 4, versículo 1. Enquanto isso eu faço uma introdução, porque São Paulo aí, o que ele faz? Ele dá uma ordem, a Timóteo, e eu queria falar para você quem era Timóteo, porque talvez você pode estar tendo um Timóteo dentro da sua casa e você não sabe. A conversão de Timóteo, ela aconteceu em Listra, uma das cidades evangelizadas de São Paulo. Ao ouvir a pregação de São Paulo, Timóteo, então com cerca de 20 anos, e toda a sua família se converteram. Filho de pai grego pagão e de mãe judia, foi instruído nas escrituras desde a infância. Olha que interessante, a influência de Timóteo foi pela fé de sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd, que aceitaram o cristianismo, e ele se tornou um verdadeiro filho na fé. Por que eu estou dizendo que às vezes você tem um Timóteo dentro da sua casa? Se você for talvez um pouco como eu tenho 3 jovens, 4, porque a mais velha também já tem 16 anos, e luto nessa instrução doutrinal com meus filhos. Luto, não é fácil. Luto nessa doutrina de fé que o Senhor me deu através da experiência de amor com Ele. Através do quê? Da experiência de amor. Fala, experiência de amor com Ele. Também dentro do meu matrimônio, meu casamento, que graças a Deus esse ano fazemos 25 anos de casado. Meus filhos são Gabriel, João Miguel, Pedro, Rafael, Maria e Miriam. São 3 filhos homens já maior de idade e 2 meninas de menor. Todos envolvidos dentro da comunidade onde eu pertenço, comunidade Cordeiro de Deus. Já estou com 21 anos, 22 anos esse ano, no trabalho de evangelização. E não é fácil para você instruir a sua família, oportuna e inoportunamente, e acreditar que o Senhor cuida de todas as coisas, quando está faltando alimento, quando você está comendo só o arroz e a bolacha de água e sal, e você chama todo mundo e fala assim: vamos dar graças ao Senhor por aquilo que temos. Senhor Jesus, vem comer conosco, porque hoje tem arroz e bolacha de água e sal, e aqui o Senhor é bem-vindo. E por que fazemos isso? Porque eu sei que um dia eu quero morar no céu, e eu não vou para o céu de qualquer jeito. A palavra de Deus vai dizer assim: eu te conjuro, versículo 1, eu te conjuro na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir, porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurito de escutar novidades, ajustarão
Senhor. Aplauda a palavra de Deus. Volto novamente a dizer: se queremos entrar no céu, precisamos saber que não vamos para o céu de qualquer jeito. Sim ou não? Sim. Na sua casa entra qualquer pessoa? Não. De qualquer jeito? Na hora que quer? Então a palavra de Deus vai dizer assim: porque virá tempo que a sã doutrina da salvação, levados pelas suas próprias paixões e pelos prúdigos de escutar a novidade, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e atirarão em fábulas. Eu queria chamar a sua atenção quando no versículo 3 ele vai dizer assim: porque virão tempos em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Se você falar para o bendito, falar assim: irmão, você não pode comungar de qualquer jeito, você precisa buscar uma confissão, você precisa buscar uma mudança de vida para que Jesus possa entrar na sua vida. Ele vai dizer assim: não, mas Deus não é assim. É um tal de João massagista que as pessoas têm anunciado para simplesmente amaciar o ego. Vocês têm visto coisas dessa forma? Vocês têm visto isso por aí, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então tem trazendo a palavra de Deus de uma forma agradável e coerente conforme a vida da pessoa, não mais coerente conforme a verdade do Evangelho. Há uma inversão de valores e se deixar, o irmão começa a caminhar e vem para a igreja. Ele sai do mundo, mas o mundo não sai dele. Você tem que chegar nele e falar assim: irmão, não é bem por aí. A palavra de Deus vai dizer assim, no versículo 3, ainda continuando: levados pelas próprias paixões e pelo prurito. O que é o prurito? É simplesmente conforme o que lhe é favorável. Não, eu não preciso ir tanto assim na missa. Não, eu não preciso rezar. Não, vou no grupo de oração, não preciso rezar tanto assim. Não, que isso? Eu não preciso mudar de conduta, porque a palavra de Deus em si, quando São Paulo exorta Timóteo, ele fala assim: eu te conjuro. Conjurar quer dizer eu te dou uma ordem, eu estou mandando você de uma maneira celestial, uma maneira solene. E o que é uma solene? Quer dizer, é uma instrução, um compromisso formal. E por quê? Por causa da fidelidade que Timóteo tinha conforme a doutrina ensinada através de Paulo. Eu estou de olho na hora, eu não vou abrir aqui os lugares aonde Timóteo foi evangelizar, porque são bastantes. Mas é interessante que ele exorta Timóteo e vai dizer assim: apartarão os ouvidos da verdade, se atirarão em fábulas. Tu, porém, prudente em tudo, paciente no sofrimento, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te teu ministério. Sabe, irmão, eu poderia aqui partilhar com você diversas maneiras e dificuldades que tenho encontrado nesse trabalho de evangelização, que eu faço de graça e por graça de Deus. Mas sabe aonde é o ponto fundamental de luta nossa para evangelizar nos dias de hoje? Aonde é? Aonde é? Nossa casa. Nossa casa. Eu vou entrar mais para dentro ainda. Aonde? Aqui dentro. O problema não é minha casa. O problema é quem está lá dentro. Que a palavra de Deus, ela converte, mas o testemunho ele arrasta a multidão.
Aí a palavra de Deus vai dizer que cada um vai começar a arrumar uma sã doutrina. Quando nós falamos de uma sã doutrina, não estamos dizendo da doutrina do Evangelho que nos leva à conversão e morrer pelo irmão, ser degrau para ele, ou ser o próprio amor em casa, que a maior expressão do amor é assim, ó. Não é isso aqui que o mundo apresenta, mas é assim, ó, como Cristo. Porque a nossa fé, o documento de Aparecida vai nos ensinar que a nossa fé ela não é assim, ela é assim. Ela se dá, ela busca, ela vai ao encontro. E pode ser que temos dificuldades grandíssimas dentro de nossas casas para evangelizar. Mas quando ele vai dizer, eu vou virar aqui a página da Bíblia Ave Maria. Olha o que São Paulo vai dizer ainda depois para Timóteo, eu narro para você. Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado, decapitado, e o instante da minha libertação se aproxima. Morrer para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Fugir daqui, deixa eu dizer, mudar esse clima. Pode não pegou lá, estarei. Já vai pegar cada das minhas aqui, cara. Você está cantando, vem aí você. Não, você sabe. Vem. Não, você também. Vem aqui. Vocês acham que isso é coisa de louco? Tá, eu vou contar um. Passamos uma grande dificuldade dentro da parte de evangelização no Ministério de Música. Não tinha gente mais comprometida, não tinha mais responsabilidade. Eu peguei meus 3 filhos que eram menor de idade. Pedrinho, você estava com quantos anos quando eu coloquei você para tocar violão? Uns 8? Uns 8. O João tinha 10, o Gabriel estava fazendo 13. Aí com os 3 eu batia a palma e eles se viravam para tocar. E hoje eles são todos missionários dentro da comunidade, dentro do Ministério de Música. Mas eles começaram na base porque não tinham mais comprometimento. Só que daí quando você entra lá em Timóteo, que a mãe e a avó evangelizavam e já ensinavam os caminhos, é isso que nós precisamos verdadeiramente fazer para os nossos filhos, fazer isso em nossa casa. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento que ele vai ter o encontro e a experiência, e quando ele tiver o encontro e fazer a experiência do amor de Deus, a sã doutrina já vai estar pronta. Você só vai falar assim: Jesus, toma aqui, está pronto. Só faltava o Senhor assar o bolo. Eu misturei, eu bati, eu formei, pus na forma, mas faltava o fogo para poder aquecer, crescer e servir. Está aí, está pronto. Isso é crescer dentro da sã doutrina, daquilo que a palavra de Deus vem nos ensinar. Aí quando eu pego para você e venho dizer para você que São Paulo já estava chegando próximo da morte, sabendo que ia chegar a sua decapitação, e ele tinha isso como uma libertação desse mundo, que por muitas vezes joga a gente no cárcere, e a gente tem que dar como louco, e muitas vezes nós somos encarcerados dentro da nossa casa. Sim ou não? Pelas coisas, pelas pessoas e pelas situações que tanto nos oprimem. Só que da mesma forma, prega oportuna e inoportunamente. Quer dizer, oportuna, opa, te deu oportunidade, e inoportunamente é quando não tem como pregar. Aí da mesma forma você insiste, persiste, resiste, enfrenta e diz: Jesus ainda é o Senhor desse lugar. Embora vocês não vejam de maneira física, mas eu enxergo pela fé, porque fé é acreditar naquilo que não se vê, e ela está além do sentimento. E você precisa, oportuna e inoportunamente, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Amém, irmão? Então insiste, não desiste, continua.
igreja é santa, é a pessoa do Cristo, é o mover do Espírito, é a Santíssima Virgem que nos impulsiona, nos acolhe, nos atrai. E quem causa os B.O.? Nós, por falta de conversão. Vai, oportuna e inoportunamente. Agora você decide se você quer o João Massagista ou o João Batista. Um grande homem de Deus, João Batista, o último e o primeiro dos profetas, vamos dizer, do Novo Testamento, e o último dos antigos. Homem violento, criado no ventre de Isabel, não comia qualquer coisa, não andava com qualquer um, não bebia em qualquer lugar, não andava com qualquer pessoa. Um homem preparado no seu coração. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que não sou digno nem mesmo de desatar as tuas sandálias, assim disse João. Sim ou não? Veremos isso daqui para frente. Irmão, vai sobrar para você o martírio para santificar a sua casa. Se você quiser vivenciar isso, começando pela sua vida, pelo seu coração, você vai ter que morrer para si mesmo. Você vai ter que morrer para as suas vontades. Tem dia que você vai ter que deixar a família no dia de domingo para vir para o encontro do Senhor, porque tem gente que fica 2 horas de celular e não consegue ficar 5 minutos na presença da Eucaristia. Irmão, dói muito mais em mim do que em você a poder dizer isso, porque isso vem confrontar a minha realidade de muitas vezes trabalhar, correr para poder trazer o benefício dentro de casa e depois pegar, sair para a missão e dar toda a atenção para a família que eles merecem. O que sobra é o para dormir. Por quê? Porque minha vida não é mais minha. Viver para mim é Cristo. Morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Viver pra mim é Cristo. Morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei profetas. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Até chegar no céu. Viver pra mim é Cristo. Morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei profetas. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Até chegar no céu. São Paulo depois vem narrar: combati o bom combate, guardei a fé. Combater um bom combate. Insistir, persistir, perseverar. Não é mágica isso. O poder de Deus não é magia, é a ação de Deus, é poder de Deus. A Igreja Católica Apostólica Romana, que começou no dia de Pentecostes, ela foi fundada no poder de Deus, na ação do Espírito Santo, no poder de Pentecostes. E aqueles que estavam ali naquele momento, eles tinham medo do enfrentamento. Mas algo diferente aconteceu com eles ali dentro de Pentecostes, que chamo isso de experiência com Deus. Aqueles homens saíram decididos de lá de dentro, que se necessário eles
morreriam pelo Cristo. E assim foi o que aconteceu. Eu meditava a transfiguração do Cristo essa semana, e eu fiquei pensando muitas vezes que nós queremos preparar tanto e doutrinar tanto, que esquecemos da maior essência daquilo que fazemos, que é a experiência de amor, através desse batismo do Espírito Santo. Na transfiguração está Pedro, Tiago e João, e na transfiguração ali aparece Moisés e Elias para Jesus. E para acontecer, eu comecei a viajar. Eu falei, imagina a Marvel com o Doutor Estranho. Fui longe. O Doutor Estranho é um homem que vive assim de magia, e ele passa a mãozinha, abre uns portal, e ele muda de dimensão. E na transfiguração de Cristo, quando vai dizer que apareceu Moisés e Elias, eu imaginei um portal aberto, e aquilo aparecendo naquele momento, Pedro, Tiago e João ali, olhando a glória de Deus ali acontecendo. Aí Pedro fala assim: Senhor, quer que montemos uma tenda aqui? Opa! Ele abandonou todo aquele momento da glória de Deus, do amor de Deus, da experiência com Deus, engessado. Quer que montemos uma tenda aqui? Naquele mesmo instante ele afastou-se dele. Nós não podemos limitar a experiência do amor de Deus na vida de uma pessoa, mas eu tenho apostado nisso, no simples tocar, pedindo a graça do Espírito Santo, porque a palavra de Deus vai nos dizer que uma simples intenção de ser melhor já é amor, e Deus é amor, então Deus aí está. Você vai pôr a mão no seu irmão que está do seu lado. Isso, junte-se 2 a 2 aí, o casal pode dar a mão, mas você põe a mão no seu irmão, mas reza para esse irmão como se fosse o último dia da vida dele, que talvez possa ser, e talvez seja um novo início, mas precisa haver novamente em nossos corações o desejo maior de experimentar e fazer a experiência de Deus, através da graça do Espírito Santo, para que nós possamos combater um bom combate, insistir oportuna e inoportunamente, para que nós não desistamos dos nossos lares, para que sejamos e façamos a experiência de novamente evangelizar. Shiri aralalabaderere bandaralabaderere bandaralabatu. Shiri a imagem que o Senhor me dá de uma pessoa com muitos comprimidos na mão. Eu não sei se você está pensando em suicídio, ou se você tentou o suicídio na sua vida, mas você estava com um monte de comprimidos na mão, olhando e chorando, porque você sabia que aquilo não era de Deus e não é de
Vou voltar do início, está de louco. Eu não sei o que está acontecendo lá na sua casa, essa é a situação do cárcere, mas talvez você está precisando da tempestade naquele lugar. Mas para que aconteça sobrenatural, é preciso que aconteça o sobrenatural, quer dizer, a originalidade do relacionamento com Deus agora. Eles cantavam louvores, aquele lugar estremeceu, os cárceres se abriram, as cadeias caíram. Primeiro começa a espiritual, para que o sobre